Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. A violência parte para o Grande Recife. Ocorreram assassinatos no Espieiro, na Mangueira, na Iputinga, Água Fria e também em Camaragibe. E a violência contra mulheres. 2 jovens foram assassinadas, crimes ocorreram no interior do estado. E a violência também, minha gente, na vizinha cidade de Olinda. 3 assassinatos registrados nas últimas 24 horas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 2 de dezembro de 2023. E começando com a notícia triste, a comunidade do Buriti, na Macaxeira, zona norte do Recife, está de luto, pois faleceu e já foi inclusive sepultado no cemitério de Casa Amarela, Nado do Açougue. Era um cara bem conhecido, isso, Nado do Açougue era irmão do saudoso Fia do Açougue Popular, isso fica lá no sítio grande de Casa Amarela. Nado era também irmão de Marlene. Toda a família, uma família de tradição lá do Buriti. Nossos sentimentos à família do Nado, que era do Açougue, irmão do saudoso Fia. Olha, minha gente, um rapaz, ele havia sido baleado no bairro de São Martim, socorrido no Hospital da Restauração, mas ele não resistiu e faleceu. De acordo com informações, ele seria um ex-presidiário por vários assaltos, por sinal estaria também usando até a tornozeleira do sistema prisional. O pessoal do DHPP esteve hoje pela manhã no HR para mudar a ocorrência de tentativa de assassinato para homicídio consumado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Manuel Gilvanildo dos Santos, 38 anos de idade, ele foi agredido a golpes de faca no Alto do Jorro, pertinho do Parque do Ninho, no centro de Inajá. O crime praticado por Vitor Bruno dos Santos Silva e que está foragido. A vítima foi levada para o hospital lá mesmo em Inajá, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Heraldo Vitorino da Silva, de 50 anos de idade, este foi assassinado a golpes de faca peixeira por trás do matadouro no centro de Itambé. A autoria e os motivos são desconhecidos. A única informação que foi um só elemento desconhecido que cometeu o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcondes Soares da Silva, de 39 anos de idade, esse foi assassinado com disparo de arma de fogo. Emboscado e assassinado a tiros numa estrada de barro, à margem da PE 158, no sítio Barragem, zona rural de Lagedo. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O trabalhador rural Maurivânio Vicente da Silva, 46 anos de idade, contador de cana. Isso mesmo, ele foi assassinado, minha gente, com golpes de faca peixeira. Isso mesmo, assassinado a facadas na esquina das ruas Itambé e Bolívia, que fica lá no centro em Itambé. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre as causas e autoria do assassinato. E uma mulher, minha gente, uma mulher foi vítima de assassinato. Eliane Oliveira da Silva Melo tinha 41 anos de idade, foi morta em casa, morta a bala no sítio Poço Doce, zona rural de São Bento do Una. Elementos desconhecidos invadiram a casa. Ela estava com o esposo dela, estava com a filhinha de 3 anos, mas mesmo assim, minha gente, os caras na frente da criança, do esposo, mataram ela. Ceifaram a vida de Eliane Oliveira da Silva Melo, que tinha 41 anos de idade. A polícia não tem ainda nenhuma informação sobre a motivação da morte desta mulher. Eita, a violência em Petrolina está demais. Um rapaz ainda não identificado, minha gente, foi assassinado com disparo de arma de fogo e o corpo encontrado em uma estrada de barro na zona rural de Petrolina. O corpo foi encaminhado ao IML local. José Euclides da Silva, 84, mas esse aí ele sofreu um acidente, isso mesmo. Ele morreu num acidente de carro, um Gol. Esse acidente foi na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista. Ele chegou a ser levado para o hospital universitário, mas não resistiu. Outras pessoas envolvidas no acidente também ficaram feridas. Alexandre Corrêa Costa, de 50 anos de idade, este morreu em um acidente de carro na PE-218, no município de Terezinha, no interior do estado. Ele teria sido atropelado e morto por um caminhão, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Josiel de Lima Santana, este foi baleado na Travessa Santa Teresa, na Vila São Miguel, em Afogados, por elementos desconhecidos em um carro. Isso mesmo, os caras estavam em um carro, teve elementos, saíram da maré, tudo tentando matar o Josiel. A vítima foi atingida nas pernas e socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões. Normando Martins da Silva, residente na rua Abaetetuba, que fica no bairro de Água Fria, ele foi agredido a bala em frente ao Bar Vermelho, na praça, na Rua da Regeneração, em Água Fria. Isso mesmo, em frente ao Bar Vermelho, ele sofreu esse atentado. Normando Martins da Silva foi levado para a Policlínica Amaurico Coutinho, no bairro da Campina do Barreto. Severino José da Silva, este rapaz foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua C, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Amanagi, pelo elemento Amaro Terto da Silva, que fugiu. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Fabiana Maria dos Anjos Maiane Cunha de Oliveira, Evandir Monique da Silva Oliveira e um adolescente de 14 anos foram baleados na rua Vicente Celestino, em Goiânia, por um elemento que passou numa motocicleta preta. O cara estava encapuzado, meteu bala no grupo que estava dançando caboclinhos. Isso mesmo, as vítimas foram atingidas, levadas para o hospital local e de lá removidas para Recife, para emergência do Hospital da Restauração. John Wesley Xavier da Silva foi baleado no telhado da casa de uma casa. Isso aí, numa casa. Ele subiu numa casa para não ser assassinado, mas acabou sendo baleado. Isso foi na rua Vereador Moisés Falcão, no centro de Calçados. A turma estava querendo pegar ele e foi um adolescente de 14 anos que acertou ele na bala. Ele estava correndo da turma e a turma, toma bala, estamos querendo matá-lo. Foi uma confusão danada, só não morreu porque a polícia chegou a tempo. E o José Carlos Gomes sofreu um atentado à bala no sítio Comichão, na cidade de Tabira. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. William Francisco Silva da Cunha, de 25 anos de idade, e Karine da Silva Cisneiros, 24 anos, sofreram um atentado à bala na residência. Por pouco não foram atingidos. Esse fato aconteceu em Bom Conselho e o suspeito está foragido. Trata-se de Anderson José da Silva Santos, que tem 37 anos de idade. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram medicadas no hospital local. A jovem Samara Eliane de Souza Silva, 20 anos de idade, foi agredida a bala na própria residência, na rua Alanandra, que fica no bairro Caiçara, em Vitória de Santo Antão. Foram dois elementos, um deles foi identificado como sendo José Douglas de Souza, que foi preso em flagrante. De acordo com informações, os criminosos foram matar um tal de Cauã e acertaram a Samara Eliane de Souza Silva, que foi socorrida no Hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória de Santo Antão. Um elemento foi preso por porte ilegal de arma de fogo, isso mesmo, na rua Manuel Quirino Tavares, no Maranguapium Paulista. Joab de Alencar Barbosa, 32 anos de idade, residente na rua Joana Maria de Vasconcelos, em Cruz de Bolsas de Garaçu. Ele foi levado para a delegacia de plantão em Paulista, onde foi autuado em flagrante. E um homem foi preso após arrombar a casa da ex-mulher em Paudade, isso mesmo. Ele teria esfaqueado a ex-mulher no peito e até deu mordidas nela, na mão dela. O criminoso foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata e foi autuado por tentativa de feminicídio. E agora vamos falar dos homicídios que ocorreram no Grande Recife, começando pelo bairro do Espírito. Adalberto, este rapaz, foi agredido a facadas, uma confusão que aconteceu dentro de um ônibus. Ele e o outro lá brigando dentro do ônibus. Ele desceu do ônibus, o cara também desceu, metendo a faca nele. Foi na Avenida João de Barros, na descida do viaduto no Espírito, aquele viaduto da João de Barros. Resultado, o cara que meteu a faca nele fugiu. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o Adalberto para a emergência do Hospital da Restauração. Ele chegou a ser operado, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. No bairro de São Martim, a vítima foi um ex-interno da FUNASE, Jairo Farias de Mesquita Júnior, 26 anos de idade, conhecido como Gerinho
Banguelo, Zerinho Banguelo. Ele morava na rua Santa Rosa, em São Martim, e foi agredido a bala na Rua da Esperança, assassinado a bala na Rua da Esperança, comunidade da Portelinha, no bairro da Mangueira, zona oeste do Recife. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro da Mangueira. A vítima foi Everton Graciliano Serafim de Barros. Ele tinha 24 anos, morava bem pertinho da Maré, na comunidade Portelinha, na Iputinga, e foi assassinado a tiros na rua Doutor Júlio Campeiro, na Iputinga. Isso, bem pertinho, na casa da ex-namorada dele, ou foi na casa da ex-namorada dele. Elementos desconhecidos invadiram lá e o mataram. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas. E a vítima de Água Fria foi Augusto Henrique de Araújo Martins. Ele tinha 21 anos de idade, isso, 21 anos, e foi assassinado a bala na rua João Cândido, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele tinha de motocicleta ao local, foi fazer a entrega de uma corrente de prata e saiu andando, deixou a moto, saiu andando, e daí acabou sendo assassinado. E em Camaragibe, a vítima foi Heraldo Gomes do Nascimento. Ele tinha 50 anos de idade, morava na rua Barão de Loreto, em Veracruz, aldeia Camaragibe, e foi baleado pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço da Mata, ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Violência contra a mulher, 2 jovens assassinadas no interior do estado. Isso mesmo, 2 mulheres foram vítimas da violência de ontem para hoje no estado. Uma das vítimas, Rayane da Silva Alves, uma jovem com 22 anos de idade. Ela foi alvejada por 2 tiros de revólver ontem na boquinha da noite, no bairro de Ouro Preto, em Petrolina. Crime praticado por um elemento que fugiu na motocicleta. Rayane da Silva Alves, a jovem de 22 anos, foi levada para o hospital universitário, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. A outra vítima foi a jovem Laís Costa da Silva. Ela morava no bairro da Mangueira, em Surubim, e estava desaparecida desde a manhã da última sexta-feira. De repente, ontem, ela foi encontrada morta a bala. Isso mesmo, morta a bala, numa fazenda, no açude da mata, na zona rural de Surubim. Ela estaria, inclusive, amarrada com as mãos para trás. Quer dizer, ela foi arrastada, estava subida, e depois o corpo dela foi encontrado já em estado de decomposição. E atenção! A violência continua circulando Olinda, com 3 pessoas assassinadas nas últimas 24 horas. Um dos crimes, a vítima foi um jovem, Ítalo Cauã Silva do Nascimento, 19 anos. Ele morava na Avenida Governador Carlos Lima Cavalcante, no bairro de Rio Doce. Ele morreu baleado durante uma intervenção policial na Avenida Presidente Kennedy, na comunidade Marezão, em Olinda. Com o grupo onde ele estava, a polícia apreendeu armas, munições e também drogas, e o corpo dele, Ítalo, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Outra vítima da violência Olinda foi o Bartolomeu José da Silva de Assis, um ex-presidiário por tráfico de drogas. Tinha 43 anos, era conhecido como Bartô. Ele morava na comunidade do V8, no Varadouro, em Olinda, e foi assassinado a bala mesmo no V8 por cerca de 5 elementos desconhecidos. Ele ainda pulou a casa lá, os caras foram atrás, os caras se diziam policiais e cometeram o crime. E a outra vítima, a terceira vítima da violência Olinda, foi um desempregado, Gabriel Fabiano Marcelo dos Santos, 22 anos, morava na rua Frei Vicente, em Salvador, na terceira etapa do Rio Doce, e foi assassinado a bala naquela localidade, na rua 27, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele ele tinha ido jantar na casa do sogro, mas seria usuário de drogas. Por sinal, na roupa dele a polícia encontrou a droga. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.